Matemática de casa com o professor Aldivão Albuquerque. Nesta videoaula vamos falar sobre progressão aritmética, em especial sobre definição de progressão aritmética, classificação de progressão aritmética, fórmula do termo geral, propriedades, soma dos termos, alguns artifícios e interpolação aritmética. Então, vamos lá. Matemática de casa. Então, definição de progressão aritmética. É uma sequência de números ou expressões algébricas na qual cada termo, atenção, cada termo, a partir do segundo é obtido do termo anterior, acrescentando-se uma mesma constante denominada razão. Galera, como a gente faz a notação dos termos de uma progressão aritmética? Bom, primeiro vamos desmiuçar aqui a parte da definição. Vamos fazer um exemplo. Repare o seguinte, eu tenho aqui uma sequência numérica, menos 4, menos 1, 2, 5 e 8 e assim sucessivamente. Repare que isso aqui é uma PA, é uma progressão aritmética, cuja razão que eu vou representar pela letra R, uma PA cuja razão eu vou representar pela letra R, e essa razão dessa PA é 3. Bom, vamos entender por que é o 3. Os termos de uma PA, ele é representado pela letra A e o númerozinho abaixo do A, que é chamado de índice. Então, o menos 4 é o A1, o menos 1 é o A2, ou seja, o primeiro termo da PA, segundo termo da PA, terceiro termo da PA e assim sucessivamente. Então, a razão dessa PA é 3. Por quê? Porque a razão ela é a diferença entre os termos. A razão, neste caso, é o A2 menos A1, ou a razão ela é o A3 menos o A2 e assim sucessivamente. Então, da nossa PA exemplo, menos 4, menos 1, 2, 5 e 8, a razão é o A2, que é menos 1, menos o A1, que é menos 4. Então, a razão é igual a menos 1, menos vezes menos é mais 4. E menos 1 mais 4 é mais 3. Legal? Eu poderia fazer com algum outro termo. Poderia fazer 2 menos 1, ou poderia fazer 5 menos 2, ou 8 menos 5. E o resultado da razão é o mesmo, porque a razão de uma progressão aritmética ela é constante. Legal? Muito bem, vamos ver aqui a classificação de uma progressão aritmética. Classificação da PA. Classificação de uma PA. Uma PA, galera, ela pode ser crescente. Quando é que uma PA é crescente? Quando a razão é maior que zero. Por exemplo, se eu tenho essa PA menos 1, 4, 9, 14, 19, a razão dessa PA é 5, porque é 4 menos menos 1, 5, e portanto 5 é maior que zero. E a nossa PA ela é crescente. A PA ela pode ser decrescente. Quando é que uma PA é decrescente? Quando a razão é menor que zero. Por exemplo, 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8 e assim sucessivamente. Repare que a razão aqui é menos 3. Por quê? Porque é a diferença de 1 menos 4.
Então, a razão é 1 menos 4. Razão é igual a menos 3. E menos 3 é menor do que 0. Portanto, a PA é decrescente. Matemática de casa. Estamos vendo aí classificação de uma progressão aritmética. A PA, galera, ela pode ser estacionária. PA pode ser estacionária. Então, quando a razão for igual a 0, ela é estacionária ou constante. Ou seja, por exemplo, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, assim sucessivamente. A razão aqui é menos 2, que é o A2, menos 2, que é o A1. Então, a razão é o A2 menos o A1, e, portanto, menos 2 menos menos 2, resultado 0. E quando é 0, a razão é 0, a PA ela é estacionária. Muito bem. Galera, vamos agora definir aqui a fórmula do termo geral de uma PA. Fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Termo geral de uma PA. Bom, às vezes eu vou partir de um exemplo motivacional, é calcular o 26º termo da PA, menos 4, 1, 6 e assim sucessivamente. Repare que o menos 4 é o A1, primeiro termo da PA. O 1 é o A2, segundo termo da PA. E o 6 é o A3. E assim sucessivamente. Eu quero saber qual é o 26º termo dessa PA. Bom, para a gente verificar qual é esse 20º termo da PA, a gente precisa entender aqui o termo geral da PA. Esse termo geral, vamos deduzir. Bom, vamos começar com a seguinte ideia. Repare que uma PA, o segundo termo, ele é construído sendo o primeiro termo mais a razão. O terceiro termo, ele é o segundo termo mais a razão. Ou seja, a PA ela vai sendo construída sempre somando o termo com a razão, né? Repare aqui do nosso exemplo que a razão, que é o A2 menos o A1, é 1 menos 4, que é 5. Ou seja, a razão é 5. Ó. Então, menos 4, que é o primeiro termo, mais 5, 1. 1 mais 5, 6. Eu poderia chegar no 26º termo sempre somando 5. Ó. O próximo termo aqui, que é o A4, ele é o 6 mais 5, portanto, 11. Só que isso ia demandar muito trabalho. E o nosso objetivo aqui é eliminar esse trabalho todo. Então, continuando. O A2 ele é o A1 mais a razão. O A3 é o A2 mais a razão. Ora, mas quem é o A2? É o A1 mais a razão. Então, A1 mais a razão, mais a razão. Portanto, o A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. Vamos fazer mais um fator. O A4 ele é o A3 mais a razão. Mas quem é o A3? O A3 ele é o A1 mais 2 vezes a razão. Então, A1 mais 2 vezes a razão, mais a razão. Portanto, A1 mais 3 vezes a razão. Galera, vamos observar o seguinte padrão. Olha, se eu somar o número que está aqui do lado da razão
Com o índice do fator, eu obtenho o índice do termo. A2 é o A1 mais a razão. 1 mais 1, 2. O A3 é o A2 mais a razão. Só que o A3 a gente deduziu que é o A1 mais 2 vezes a razão. E 1 mais 2 é 3. O A4 ele é o A1 mais 3 vezes a razão. 1 mais 3, 4. Ora, significa que esse termo 3, esse 3 ali, ele é o 4 menos o 1, né? Então, ele é o próprio n do início. Ora, então a gente vai chegar na seguinte conclusão, que o último termo da progressão aritmética, ele é o penúltimo termo, tá? n-1, mais a razão. Ou seja, que ele é o A1, repara, o A1 sempre aparece aqui na história, mais n-1 vezes a razão. Por que n-1? E o que é esse n? O n, galera, ele é a quantidade de termos da progressão aritmética, tá? A quantidade de termos da progressão aritmética. Repare que se o n aqui for 4, aqui eu tenho n menos 1. Repare que se o n aqui for 3, aqui eu tenho 3 menos 1, que é 2, n menos 1. Legal? Portanto, a gente acabou de deduzir a fórmula do termo de uma progressão aritmética. O AN ele é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, em que a n é o último termo, a1 é o primeiro termo, o n é a quantidade de termos e R é a razão. Voltando para o nosso exemplo, do exemplo, calcular o 26º termo da PA, essa aqui é a nossa PA, vou repetir. Nossa PA é menos 4, 1, 6 e assim sucessivamente. Ele quer saber quem é o A26, que é o 26º termo da PA. Bom, outra coisinha. A gente percebeu que o A2 é o A1 mais a razão. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. Então, usando esse argumento, eu posso deduzir que o A26 ele é o A1 mais quantas vezes a razão? Muito bem, 25 vezes a razão. Portanto, o A26 é o A1, neste caso aqui, menos 4, mais 25 vezes a razão, que já calculamos como sendo 5. Ou seja, basta fazer 6 menos 1 é 5. Portanto, a razão é 5. A26 é igual a menos 4 mais 25 vezes 5, né? 25, 1, 2, 125. Menos 4, 121. Portanto, o A26 ele é 121. O que eu quero que vocês lembrem? Exatamente da fórmula do termo geral da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Na próxima videoaula.